Oi, gente, bom dia. Então, esse vídeo aqui, por isso que eu resolvi fazer, é para comentar, porque assim, um problema que você possa ter é, particular, né, que talvez você também precise, né, de repente, ir até chamar, acho que órgão público, instituição, né, da cidade, não é? Para um esclarecimento, uma ajuda, né, uma orientação, ou às vezes, né, até se precisa, né, investir um dinheiro para, né, solucionar uma determinada situação, né? Agora, outra coisa é que, por exemplo, assim, ano que vem, né, ano de eleições presidenciais, não é? Então eu aproveitei, né, para pesquisar os recentes prefeitos da cidade, né, que foi Reinaldo Nogueira, o Gaspar e o atual Custódio, né? Só que assim, que nós temos que observar, né, que tipo todos esses representantes da cidade, né, de certo jeito ou de outro, né, eles são, né, ou elas, né, aqui no caso, acho que não, mas são de relevância, não é? No sentido de que não é o representante sim da cidade, né? A cidade também vai ter um determinado perfil, não é? De certo jeito ou de outro, com toda essa, vai dizer, equipe, né? Que quer, né? De um modo assim vulgar, ter um pitaco ali de fazer na cidade, um exemplo, né? Então tem pessoas que vão se organizar, né, para política, entrar num partido, só que se a pessoa tem que ter em mente, né, o objetivo da cidade como um todo, né? Não pode ser uma questão assim, às vezes, de salário, né? Ou uma questão de empreendedorismo particular, um exemplo, não é? Então, e isso nós estamos dizendo de prefeito, não é que assina e sem comentar de vereadores, não é? Porque querendo ou não, quem quer, vamos dizer no vulgar, dá o pitaco para ter o título, né, de prefeito ou de vereador, eh, representantes, né, de setores assim de relevância na cidade, vamos, né, de onde você mora, um exemplo, né, da onde você é fixa, e acho que isso é independente, porque se você mora no Brasil, né, a sua cidade vizinha ou outro estado, né, até mesmo para querer sair do país, você tem que estar, não é, certinha, e não é? Então, assim, esses três prefeitos, né, deram comentários assim que às vezes nós escutamos muito dizendo, né, questões aí de que da parte que fica uma dívida, né, que os prefeitos assim quiseram comentar da parte de recurso que todos os contribuintes do município pagam, né, seja comprando ou entre outras coisas, de acordo com o salário, de acordo com um monte de coisa, né? Então, quem não sabe ou quem é um pouco leviana precisa, né, fazer um cursinho para entender onde que vai buscar esse recurso para se ter o conhecimento, não é? Porque às vezes a pessoa sente que ela tá errada, mas no sentido de conhecimento que ela, né, ela não tá entendendo, mas ela quer entender onde que ela vai buscar o conhecimento para que ela tenha o pensamento certo, né? Às vezes não é errando, às vezes não é passando a vergonha, um desespero, um exemplo, às vezes sim, né?
Então, um comentou dessa parte de como é que é? Dívida, né? Que parece que fica uma parte dívida do plano real, uma coisa assim, né? Que diz que quem entende é economista, mas a gente precisa de um contexto geral, né? E do atual, né? Então, isso parece que é uma questão de banco, né? Transação bancária, não é que a grande maioria que nunca teve agora quer ter, né? Então, às vezes, pelo que o representante Reinaldo Nogueira disse, né? Que é uma dívida assim cara, mas parece que cabe apenas para o setor do presidente, né? Só que não, né? Porque todos os outros representantes que ano que vem diz que, né, deputado federal, deputado estadual, governador, senador e acho que tem mais. Aí se tem vice, se não tem, que é o representante, às vezes, né? De uma situação, vamos dizer aí, né? Que precisa, né, gente? No sentido de quem vai ser o substituto, um exemplo, né? Eu não sei se foi constituído antigamente desse jeito, não é? Então a gente só precisa, às vezes, não é? Não deixar a coisa virar bagunça, não é verdade? Então é sobre isso, né? Porque se na hora de votar lá, todo mundo que acredita que, né, vai lá votar para depois querer, né, dar uma opinião positiva ou negativa, tem que ir lá no dia da votação, não é? Agora, se por algum motivo os representantes sabem quem votaram neles, ou eles desconfiam se sim ou se não, ou manda fazer um teste para saber se votou, ou pega algum tipo de relatório, não é? É um direito de saber quem votou ou não? Não sei. Lei eleitoral existe para fiscalizar isso aí, né? E aí, tipo, o familiar do representante, um exemplo, chegar na pessoa e vir xingar a pessoa do nada, se a pessoa nem sabe quem é, então isso também já infere-se, né, uma grande supostamente, né, do que eu disse aí, não é? Se a pessoa vai olhar quem é, quem não é, porque como você vai votar numa pessoa que você nunca nem viu, não sabe nem quem é, não é? O mesmo é sua colega, seu colega, mas quem é a mãe, quem é o pai, né? Às vezes a avó, o vô, um outro familiar, uma prima, um primo, não é? Então, às vezes é um pouco sobre isso, né? Infere-se, acho que é jeitinho, né? Essa coisa de intuição, às vezes, né? Mas precisa ter uma certeza, né? Qual é esse estilinho de engajamento? Né? Só que a pessoa não tem que ficar ofendida, eu acho, né? Ah, a pessoa não votou em mim, olha. E ainda não é nem o representante, é o familiar. Olha só, não é mesmo? Um familiar que acho que é primo, irmão, né? Então, às vezes a pessoa, né, também achar que tem uma certa popularidade, né? E às vezes para outras pessoas não tem, né? Até mesmo por divulgação, ambiente que frequenta, não é? Oportunidade de conversar, não é mesmo? Então, assim, e ainda falamos numa cidade pequena, né? Imagina numa grande, né? Eu não sei nem como. Ou se acontece, né, da pessoa não querer divulgar ou da pessoa não querer saber, né? E eu acho que quem sabe um pouquinho é importante comentar, porque talvez também quem não sabe tá querendo saber, mas não sabe como, né? De repente assistiu o vídeo já
né? Então falou dessa parte, né? O primeiro prefeito lá, Renan Nogueira, dessa dívida. Então acho que tem a ver com o banco, né? Que a pessoa faz assim uma terceirização com o banco, não é? Então como que vai negociar esse tipo de questão, se é exatamente isso ou não, se isso interfere, né? Em uma questão e na outra, né? Então tem que profissionais, até mesmo a gente, né? Observar isso para a gente também ter uma opinião, um posicionamento, né? Se concorda, discorda, se, né, não sei, né? Ainda está em análise, como diz, né? E o outro prefeito, que é o Custódio, né? Que é o atual, que não foi do Gaspar nas últimas eleições, né? Que saiu, disse dessa questão da dengue, né? Então, tipo, se é uma coisa que precisa continuar a manutenção, né? Não vejo errado de dizer, né? Mesmo porque é lixo, né? Lixo espalhado, isso também pode ocasionar, né? Cata bagulho, que chama, cata entulho, né? Então, um determinado bairro que você mora, talvez, e que você não frequenta, pode não ter essa situação, né? Então a gente também tem que andar na cidade, né? Conhecer outros bairros, né? O que tem lá, o que vai fazer ali, às vezes uma vendinha ou um conhecido, né? Alguma coisa ali, né? Ou passar mesmo para ver, porque se diz que teve situação de caso aqui, né? Então será que é também uma pessoa de outra cidade que veio tratar aqui, né? E aí deu situação, não é mesmo? Porque nós estamos no Brasil, né? Nós em Indaiatuba não é um país, né? É uma cidade do Brasil, não é? E nós temos o aeroporto aqui próximo, né? No nosso país tem aeroporto, tem parte de navio, estrada, né? Então, não é bem assim, né? Então, essa parte que disse de insalubridade, né? O prefeito comentou, né? Do short que eu assisti. E o outro, que foi o Gaspar, comentou dessa parte de situação urbana, né? Então, assim, quem tá de olho, por exemplo, que cada um vai falar do jeito que é da pessoa, né? Agora, né? Da pessoa botou placa, né? Visivelmente, né? Da parte que eu passo, né? Que eu ando mais, eu tô vendo. E nós aqui de Indaiatuba, né? Tivemos que ir falar, né, tem que ou ser na prefeitura diretamente já com o prefeito ou ir lá na Câmara, né? Porque às vezes se o prefeito tá lá, ele vai passar como chama? A orientação correta, né? Que é para a Câmara de Vereadores, um exemplo. Então, às vezes, se a gente também não tem muita noção de como que é o protocolo correto, o prefeito, né, que no caso o Gaspar, quando eu fui lá dizer, ele orientou do jeito correto, que, né, porque às vezes a pessoa às vezes já vai lá para questionar um problema, né? Então, as pessoas também têm que, né, que são os profissionais ali do título, né, passar a orientação correta também, não é? Então, assim, não é? Então, para falar um pouco sobre isso, né? Agora, outras questões também, assim, que nós, né, não temos aí tanto conhecimento, tanto como que vai resolver ou não, né? Que até a pessoa disse do recurso que chama de mobilidade urbana, acho, né, que chama de regularizar, né, a parte do imposto, né? Se você tem um veículo, um exemplo, né?
o registro é importante, primeiro, porque se o veículo for roubado, né, o registro está lá no seu nome, né, para identificar a sua, antes de ter o veículo, né, a habilitação, que é a que você, né, fez todo o protocolo para conduzir, que você tá legal, né, e entre outras coisas, né, que precisa, né, como cidadania no trânsito, né, a preferência às vezes é do pedestre, não do motorista, não é? Por uma questão assim, né, então, né, assim, né, então foi falado isso, mas existem outras questões, né, outras questões também que, né, por exemplo, que chama da parte de que eu vi lá, família acolhedora, tem a outra parte que chama de, né, porque isso nós estamos dizendo para quem já está na condição, né, de mãe, né, de pai, né, um exemplo que é a minha, né. Então existem outras questões que para alguns jovens, né, que na época talvez não era isso, né, às vezes de emprego, de capacitação, né, condizente, né, e entre outras coisas também, porque uma coisa vai interferir na outra, não é? Tanto da parte familiar, né, quanto do profissional, exemplo, ou também achar que os representantes, né, de setores também não tem família, pode ou não passar, né, por situação e de qualquer outro profissionais, né, porque tem também a equipe que vai, né, tá de olho, né, fiscalizando, ver se tá tudo bem, se não tá, não é? Então é para falar sobre isso, não é verdade? Que nem disse a questão da dengue lá. Ah, mas se pegou a dengue, mas visivelmente o ambiente está limpo, então a sujeira está interna, não é? A pessoa está perturbada interna, e como que é isso aí? Não é? Então precisa ter uma condição de, né, de, chama de saúde, né? Atendimento e como que é, não é? Então o vídeo pode dizer isso, porque ano que vem é mês de eleição e acho que se a pessoa vota na cidade ou vota em outra, a pessoa tem que estar acompanhando, não é? Para querer dar uma opinião. Às vezes tem familiar que mora em outra cidade, não é? Ou gosta de visitar outra cidade ou tem pretensão, e aí como que faz, não é mesmo? Porque a pessoa, né, vai visitar uma outra cidade, um exemplo, né? Aí quer muito visitar lá, né? Faz, sei lá, dentro da possibilidade, tanto, né? Porque tem sei quantas viagens que faz e essas questões políticas, não é? Então também tem que ser falado, não é? Não sabe nem o que é um representante, é, o que não é, né? Que outro repórter repassou na televisão, mas, né, ficou sabendo aí, mas será que é isso mesmo? A visão do repórter, né? Pode ser, pode não ser a sua e muito menos do que é o que é o que foi, não é? É apenas uma divulgação, né, do que aconteceu, que a pessoa, né, conseguiu ali, né, na minha, vamos dizer assim, opinião, né, o que foi apresentado. Não é mesmo, gente? Então, assim, né? Então, vídeo para comentar isso aí, porque do que às vezes a pessoa, né, pode estar passando, né, por uma questão, talvez vai ter que buscar um outro tipo de profissionais, não é? Para
poder dar uma assistência para se resolver uma outra tipo de situação, exemplo, né? Então, para comentar sobre isso, certo?